Deus abençoe a todos. Já vamos entrar aqui em oração, né? Antes vamos ler aqui uma palavra que se encontra no livro de Provérbios, no seu capítulo 7, né? Vamos ler, meditar e já entrar em oração. Hoje nós temos uma oração em prol da vida das crianças, né? Nós temos um grupo via WhatsApp e todos os sábados nós temos oração pelas crianças. Nós ora em prol da vida das crianças, né? E vamos apresentar a Deus também as crianças do país e do mundo. Observamos como se encontram as escolas, né? Acontecendo coisa fora do comum. Então vamos estar intercedendo, irmão, por essas crianças aí. Vamos orar a Deus para que Deus venha cortar laços, para que Deus venha proteger essas crianças, né? Porque que a Bíblia fala que nós devemos se unir para orar, né? Então vamos se unir, dar as mãos, fazer uma corrente forte para que esse laço venha a ser quebrado, né? Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Provérbios, seu capítulo 7. Vamos ler? Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos, né? O Senhor Jesus está falando aqui na palavra dele que nós devemos guardar a palavra de Deus, né? E seguir os mandamentos de Deus, né? Os conselhos divinos são lâmpadas e luz para aquele que praticam, né? Porque o mundo coloca em descrédito os mandamentos de Deus e põe a sua teoria como um caminho bom para ser seguido. Porém, aquele que se submete ao que o Altíssimo diz e aceita a sua repressão, né? Ainda pelo que verdadeiro caminho que conduz à vida plena e eterna. O Senhor Jesus, irmão, ele está dizendo aqui na palavra dele, porque nós somos filhos de Deus, não é isso? Então ele está falando com todos aqueles que somos filhos, né, de Deus. Filho meu, guarda os meus mandamentos. Guarda as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos. Poucos hoje guardam os mandamentos e a palavra de Deus. Você pode observar. Muitos lêem a Bíblia, prega, leva a palavra de Deus, mas o principal é guardar e obedecer os mandamentos de Deus. Você pode até abrir a palavra de Deus, pregar a palavra, compartilhar, mas o principal que Deus está falando, que Deus requer de nós, é que nós guarde o mandamento da palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é lâmpada. É lâmpada para iluminar, para clarear mais a nossa mente, a nossa vida, né? Nós avaliamos
constantemente a fim de evitarmos que essa prática destrua a nossa vida e a vida de alguém, né? Nós temos que evitar, irmão, falsos conselhos. Nós temos que seguir é o que a Bíblia diz. Nós temos que seguir os mandamentos de Deus. Quando nós seguimos os mandamentos de Deus, tudo em nossas vidas vai bem. Assim também como você tem filho e filha. Você tem um mandamento, né? Você tem um conselho a dar para seus filhos. E é necessário que eles também, como filho, devem guardar os seus conselhos, devem guardar os mandamentos. Assim como você quer que o teu filho siga o caminho que você ensinou, siga os seus mandamentos, as suas palavras, o Senhor Jesus também quer isso de você. Porque nós somos filhos de Deus. E se nós não obedecer a Deus, como é que nós vamos seguir o caminho correto? Para que você venha ter vida prolongada na terra, você deve seguir os mandamentos de Deus. E quando você segue os mandamentos de Deus, você consegue viver, você consegue aprender de Deus. Porque há um versículo na Bíblia que fala sobre o dever dos filhos. Mas esse versículo é falando só sobre criança? Não. Também fala para nós. Qual é o nosso dever com Deus? E qual é o dever dos seus filhos com você? A Bíblia diz, aqui no versículo, no livro de Efésios 6, versículo 1 e 3, fala: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Agora, se você observar aqui, está dizendo honrar o teu pai e a tua mãe. Mas eu lhe pergunto, o que significa honrar? O que a Bíblia está dizendo sobre honrar? O que a Bíblia quer dizer aqui é dar respeito não apenas pelo merecimento, mas pela posição em que os pais estão. Porque, por exemplo, vamos fazer uma comparação para a mensagem ficar, para vocês entenderem a mensagem. Por exemplo, algum, alguma pessoa pode não concordar, né, com as decisões de seu presidente, mas mesmo assim deve respeitá-lo a sua posição como líder de seu país. Igualmente, os filhos de todas as idades devem honrar o seu pai, respeitando-os pelas posição dele, pois foi dado por Deus, né? Deus nos exalta a honrar o nosso pai e mãe. Deus valoriza tanto
honrar o pai e mãe, que inclui esse princípio, né? Mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento como promessa. Porque se você não honrar Deus, se você não seguir os mandamentos de Deus, você não vai viver bem em tudo. Você não vai ter sucesso. Você não vai ter sucesso em nada. Porque quando você honra, quando você segue os mandamentos da palavra de Deus, o Senhor Jesus também honra com a sua promessa. Então, vamos aprender, vamos ouvir, vamos meditar na palavra de Deus. Observe que nós terminamos de ler aqui em Provérbios 7 e fala: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. E também em Efésios, nós terminamos de ler, fala sobre honrar o teu pai e a tua mãe. Então faça a mesma coisa que a Bíblia está dizendo. Ensine o teu filho no caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele vai aprender o que você ensinou. E eu tenho certeza que ele não vai desviar do caminho. Mas se você não ensinar, o mundo ele vai ensinar de outra forma. Sabe por quê? Porque a mente de uma criança é uma mente fértil. E tudo que lança é como se fosse uma semente em uma boa terra. Você coloca aquela semente ali e logo logo ela começa a brotar. Porque a terra é boa. Assim também é a mente da criança, irmão. É a mente da criança. O que você coloca na mente dele, o que você ensina para ele, ele aprende. Então você como um pai, quando eu falo pai é no plural, pai e mãe, deve ensinar o teu filho. Porque é lei que vem de Deus para nós. Mas como eu vou ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar? A Bíblia deixa a dica. Como você deve ensinar o teu filho, né? Eu não digo só na parte do estudo, eu não digo mais na parte da educação, mas em tudo, em comportamento, né? Porque os nossos filhos, irmão, praticamente nós somos espelho para ele. E se você também não se comportar, ele também não vai se comportar. Cuidado com quando você estiver conversando e seu filho estiver no meio. Porque tem coisas que tem conversa de adulto e conversa para criança, irmão. Tem coisas que você está conversando e seu filho está fazendo parte. E isso não é bom. Então, a Bíblia deixa a dica como você deve ensinar o teu filho. E Deus se agrada com isso. Nós temos aqui num grupo via WhatsApp, todo sábado, eu falei logo na entrada aqui, que nós dá essa orientação num grupo, irmão. Temos muitas crianças, né, em situação difícil, né? Pouco tempo eu relatei aqui sobre uma criança de 6 anos, né? Que uma criança de 6 anos,
uma de 16 matou uma de 6. Então, cuidado como você orienta seu filho. Se ele errou, ele tem que ser disciplinado. E eu já vi muitos pais passar a mão pela cabeça. Ah, é criança. Ele não sabe o que fez, não sabe o que faz, não é assim. Você deve orientar o seu filho o que é certo e o que é errado. Por causa disso, olhe como se encontra as escolas. Guerra. Todas as escolas, irmão, estão colocando ordem que os pais não podem mais chegar a entrar no colégio por causa dessa situação que está acontecendo. Então, vamos orientar os nossos filhos. Vamos observar na hora que ele for ao colégio ou for sair. Observe o que ele vai levando dentro da mochila, dentro da carteira. Observe isso. Já é um bom começo. Veja com quem ele está andando. Qual é o comportamento dele. Olhe os aparelhos dele. Tudo isso nós pais devemos observar em nossos filhos. Porque existem coisas que para você é normal, mas para Deus não. A Bíblia diz que ao dever dos filhos e também deixa o dever dos pais. E muitos pais não estão praticando esse dever, né? Então, Deus, ele deixa a Bíblia para nos orientar. Então, faça o que a Bíblia diz. Siga a palavra de Deus. Oriente o seu filho num caminho em que ele deve andar. Faça a sua parte. E eu tenho certeza que Deus vai te contemplar em nome de Jesus Cristo. Já vamos entrar em oração em nome de Jesus Cristo. Vamos orar a Deus? Coloque seu copo com água para nós apresentar a Deus, né? Aqui já está meu copo com água, o azeite também. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, neste momento de oração, eu coloco em tuas mãos, Pai, todas as crianças, que o Senhor venha livrar, Pai. O Senhor venha cortar esses laços. O Senhor venha jogar por terra. Acampa ao anjo, Pai, dentro dessas escolas. Toma nas tuas mãos todos os professores, professoras, diretores, diretoras, todos que trabalham ali dentro, dando livramento para todos. Orienta, meu Deus, os pais, para que venha ensinar os seus filhos, como a Bíblia nos deixa a dica, que o Senhor venha orientar eles. E também, meu Deus, toma nas tuas mãos todos que se encontram no hospital, em casa, enfermo, que o Senhor venha jogar por terra essa enfermidade, desfazer essa maldição. Guarda todo nas tuas santas mãos e garantindo a bênção e a vitória em nome de Jesus Cristo. Toma, Pai, esse copo com água nas tuas mãos, derrama uma gota do teu sangue para todos aqueles que beber desta água, que venha receber
o livramento, a cura, a transformação e a libertação. Abençoa todos e guarda, desde agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos e vamos continuar, né, orando, buscando a Deus, né, porque a coisa não está fácil. E se nós parar de clamar, irmão, vai ficar mais difícil ainda. Agradeça a Deus porque você acordou e agradeça a Deus porque você vai deitar, vai descansar. Então devemos agradecer a Deus por tudo. Fique todo na paz, em nome de Jesus Cristo.